Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre a Lei 12.550, certo? Que vai cair na sua prova de EBSER. Então, se você é novo por aqui, não deixa, tá deixando seu like, não se esqueça, tá? E também se inscrevendo, porque em breve teremos muitos vídeos, tanto sobre EBSER, como também sobre enfermagem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro artigo, certo? Que diz: fica o Poder Executivo autorizado a criar a empresa pública unipessoal denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é EBSER, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio vinculado ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminado. Aí eu coloquei aqui em vermelho informando assim: esse artigo é muito cobrado em prova, por isso tenha muita atenção nas palavras grifadas. Essas palavras geralmente são as que eles colocam lá para cobrar de você. Por exemplo, tem uma alternativa, a marca é correta. Aí tem umas dizendo que a EBSER tem prazo determinado, que o patrimônio não é próprio, que ele é vinculado ao Ministério da Saúde, entendeu? Então, quando você aprende a identificar as palavras-chave, isso facilita muito para você. Exemplo disso: quem autoriza a criação da empresa unipessoal é o Poder Executivo. Então, é importante você saber quem é que vai estar autorizado a criar. Poder Executivo, tá? E é uma empresa pública, não é uma empresa privada, é uma empresa pública unipessoal, certo? Tem a personalidade jurídica de direito privado. Eles podem colocar personalidade jurídica de direito público, não é direito privado. E ela tem um patrimônio próprio e ela é vinculada ao Ministério da Educação. Não é vinculada ao Ministério da Saúde, é ao Ministério da Educação. E o prazo da EBSER é indeterminado, ou seja, não tem tempo para acabar. Eles podem acabar hoje, podem acabar amanhã, é indeterminado, não tem tempo, certo? Então, coloquem isso na cabecinha de vocês. Aí eu coloquei algumas imagens, como vocês podem estar vendo aí na tela de vocês, com as palavrinhas-chave. Autorizado por quem? Pelo Poder Executivo. Criar o quê? Empresa pública unipessoal. De qual personalidade? Jurídica, de direito privado e patrimônio próprio, certo? Vinculado a quem? A quem a EBSER é vinculado? Ao Ministério da Educação. Qual é o prazo de duração da EBSER? Indeterminado. Frisarem isso vai ajudar muito vocês. Palavrinhas-chave, tá? O inciso 1 do artigo 1, né, que diz assim: a EBSER terá sede fora em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da federação. Ou seja, onde é que fica a EBSER, Apolo e tal? Fica em Brasília, no Distrito Federal. Então, eles podem fazer essa pergunta. E também, eles podem colocar para vocês, dizendo que eles não podem manter escritório, representações. Isso aqui que eu frisei. E é mentira, tá, gente? Eles podem sim manter escritório, representações, dependências e filiais em outras unidades da federação, certo? É por isso que eu coloquei aqui em pretinho, para vocês frisarem essa informação. Inciso 2. Fica a EBSER autorizada a criar subsidiárias para desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com as mesmas características estabelecidas no caput desse artigo, aplicando-se a estes subsidiárias o disposto nos artigos 2 a 8, no caput e nos incisos 1, 4, 5 do artigo 9 e ainda nos artigos 10, 15 desta lei, certo? Então, frisem também essas informações aqui que eu coloquei em verde, que vai ajudar muito vocês. Artigo 2. A EBSER terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União. Tudo que é referente à federação federal é a União que é responsável, tá? É a União, maior potência. Parágrafo único. A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos das dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e de direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro, certo? Então é importante vocês lembrarem desses detalhezinhos aqui que eu estou marcando com o mouse. Vamos para o artigo 3. Artigo 3. A EBSER terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médica hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino
ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino. A pesquisa e a extensão ao ensino e aprendizagem e a formação de pessoas no campo de saúde pública, observada nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária. Então, assim, a prestação de serviços da EBSER não é pago. Você não vai pagar para você ter acesso a o que ele tem lá para oferecer. É gratuito, tá? Lembre-se que é SUS. Então, se eles colocarem na prova que a prestação de serviço é pago ou é particular, tá errado, é gratuito, certo? E quais são os atendimentos, o que ele vai fazer, né? Assistência médica hospitalar, tudo isso aqui que eu citei para vocês, então fiquem ligados. Eu botei, ó, atenção redobrada nesse artigo, esse artigo 3, ele é muito cobrado em prova, então fiquem ligados. Inciso 1, 2 e 3, a gente vai ler agora, tá? Sobre a EBSER. As atividades de prestações de serviço de assistência à saúde que se trata do caput estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou seja, tudo gratuito, como eu disse a vocês. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSER observará as orientações de Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde, ou seja, quando o artigo estiver falando sobre algo relacionado à saúde, é o Ministério da Saúde. Se ele falar algo relacionado à educação, é o Ministério da Educação. Então, fiquem ligados nisso, tá bom? Inciso 3. É assegurada à EBSER o ressarcimento das despesas com atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma estabelecida no artigo 32 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, observando os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, certo? Esse inciso 3 aqui é super importante que vocês lembrem, tá? Então, ó, não deixe passar despercebido, não. Artigo 4. Compete à EBSER administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médica hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do SUS, prestar às instituições federais de ensino superior, às outras instituições congêneres de serviço de apoio ao ensino, à pesquisa e extensão, ao ensino, aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que foram fixadas em seu Estatuto Social. A gente ainda vai chegar lá no Estatuto Social em breve. Então, esse artigo aqui, 4, é cobrado demais. Então, memorizem, anotem, não deixe estar despercebido. Poxa, gente, parece que tudo é importante. Sim, tudo é importante. Esse artigo, ele é pequenininho, essa lei 2.550, ela não é grande. Então, tem como vocês ler e reler, tá? Então, vamos lá. Continuando ainda do artigo 4. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa das instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médicas, olhe, anotem isso, tá? Multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS. Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas no Hospital Universitário Federal e outras instituições congêneres. 5. Prestar serviços de apoio ao processo de gestão do Hospital Universitário Federal e as outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas e exercer outras atividades inerentes às suas finalidades no termo do seu Estatuto Social. Artigo 5. Artigo 5 é importante, tá, gente? Muito importante. Não deixem de marcar esse artigo aqui, porque já caiu em prova. Artigo 5. É dispensada a licitação para a contratação da EBSER por quem? Pela administração pública para realizar atividades relacionadas a seu objeto social, certo? Então, marquem esse artigo aqui, principalmente esse início aqui que está de vermelho que eu deixei, que é dispensada a licitação para a contratação da EBSER. Vamos para o artigo 6.
A EBSER, respeitando o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Quando eu colocar grifadinho assim ou vermelho, são porque são artigos importantíssimos, então você não pode deixar passar despercebido, tá certo? Continuando. Inciso 1. O contrato que trata o caput estabelecerá, entre outras, as obrigações dos signatários, as metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados pelas partes, a respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados e a previsão de que a avaliação de resultados obtidos no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBSER será usado para o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população em suas instituições federais de ensino ou instituições congêneres, visando ao melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSER, certo? Inciso 2 e 3. Ao contrato firmado será dada ampla divulgação por intermédio dos sítios da EBSER e da entidade contratante na internet. Consideram-se instituições congêneres, para efeito desta lei, as instituições públicas que desenvolvem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviço no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, aqui, ele está informando o que é uma instituição congênere, entendeu? Então, frisem também esse inciso 3. Vamos para o artigo 7. Artigo 7. No âmbito dos contratos previstos no artigo 6, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou estudo congêneres que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde administrativa. Ficam assegurados aos servidores referidos no caput dos direitos e as vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem. A sessão de que trata o caput ocorrerá com ônus para o cessionário. Artigo 8. Constituem recursos da EBSER. Recursos oriundos de dotações consignadas do orçamento da União. As receitas decorrentes da prestação de serviços compreendidos em seu objeto, da alienação de bens e direitos, das aplicações financeiras que realizar, dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações, e dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais. Marque isso aqui também. Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado e rendas provenientes de outras fontes. Esse artigo 8 também é importante. Artigo 9. A EBSER será administrada por, portanto, esse artigo 9, tá? Um conselho de administração com funções deliberativas e por uma diretoria executiva e contará ainda com um conselho fiscal e um conselho consultivo, certo? Então, são esses 4 aqui. O Estatuto Social da EBSER definirá a composição, as atribuições e o funcionamento dos órgãos referidos no caput. Inciso 4. A atuação dos membros da sociedade civil no conselho consultivo não será remunerada. Marca essa parte aqui, viu? Sociedade civil no conselho consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante, certo? Ato do Poder Executivo aprovará o Estatuto da EBSER. Artigo 10. O regime de pessoal permanente da EBSER será o de consolidação das leis do trabalho, CLT, aprovado pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1 de maio de 1943. A legislação complementar, condicionada à contratação, à prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho Administrativo. Eu botei aqui uma partezinha dizendo assim, artigo muito importante. Por quê? A EBSER ela é regida pela CLT, certo? Não significa que você vai... eu entrei, eles vão poder me emitir a hora que quiser. Não é assim que funciona, não. Você está fazendo um concurso público. Tá, mas como é que eu posso entrar na EBSER? Você pode entrar através de provas ou provas e títulos, que é o que eles cobram, geralmente, para entrar lá.
que é o de agora, da EBSER, da FGV. Você vai fazer uma prova e depois vai ter o envio dos títulos, que são as experiências. Para técnico de enfermagem são as experiências, e para nível superior são alguns pós-graduação, doutorado, mestrado, fora as experiências. Então eles vão ter essas duas coisas, e o técnico só a experiência de trabalho comprovada em carteira. Parágrafo único. Os editais de concursos públicos para o preenchimento de empregos no âmbito da EBSER poderão estabelecer como título o computo do tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego. Artigo 11. Fica a EBSER, para fins da sua implementação, autorizada a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Ou seja, você pode entrar na EBSER tanto pelo processo seletivo. Processo seletivo, alguns locais não tem provas, é só análise curricular, tipo tempo de experiência, alguns cursos. Então, o critério de desempate é esse, fora a idade, né? Quando a pessoa tem a mesma idade. E você pode também entrar através de concurso público, que é o que está tendo agora. Ou você entra por processo seletivo, que você tem um tempo determinado para ficar lá, você não vai ficar eternamente. E quando você entra por concurso, você não tem tempo para sair, é indeterminado. Esse artigo aqui pode cair em prova. Então, minha gente, artigo 11, prestem atenção. Inciso 1. Os contratos temporários de emprego de que trata o caput somente poderão ser celebrados durante 2 anos. É porque eu pintei aqui. Os contratos temporários de emprego de que trata o caput somente poderão ser celebrados durante 2 anos subsequentes à constituição da EBSER e, quando destinado ao cumprimento de contrato celebrado nos termos do artigo 6, nos primeiros 180 dias de vigência dele. Os contratos temporários de emprego de que trata o caput poderão ser prorrogados por uma única vez, desde que a soma dos 2 períodos não ultrapassem 5 anos, ou seja, a durabilidade é de 2 anos e ele pode ser renovado por mais 2 anos e ele não pode ultrapassar 5 anos, certo? Que se fosse renovar novamente ia dar 6 anos. Isso para quem entra como temporário, que é através de processo seletivo, tá bom? Artigo 12. Já estamos finalizando, para vocês verem como é pequenininho. Artigo 12. A EBSER poderá celebrar contratos temporários de emprego com base na alíneas A e B do inciso 2 do artigo 443 da Consolidação das Leis CLT, aprovada pelo Decreto número 5.452, de 1 de maio de 43, mediante processo seletivo simplificado, observando prazo máximo de duração estabelecido no seu artigo 445. Artigo 13. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições convênio autorizadas a ceder a EBSER no âmbito e duração de vigência do contrato que trata o artigo 6, bens e direitos necessários à sua execução. Parágrafo único. Ao término do contrato, os bens serão devolvidos à instituição cedente. Artigo 14. A EBSER e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Artigo 15. A EBSER fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. O patrocínio de que trata o caput poderá ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente. Artigo 16. Importante, tá? Então, a partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição de ensino superior, a EBSER disporá de prazo de 1 ano para a reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal. Então, frisem esse artigo aqui que é importante, pode cair na sua prova. Artigo 17. Os estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, gente, a gente acabou a lei 12.550. Pequenininho, como eu disse a vocês, não é grande, só tem 20 artigos, certo? E agora a gente vai resolver umas questõezinhas para vocês saírem daqui craques, tá bom? Vamos lá. Exercício. Isso aqui foi questão da EBSER de 2023, ano passado, na prova de engenheiro clínico. Então, isso aqui é uma questão de nível médio não, tá? Isso é uma questão de nível superior. Eu quero ver todos vocês arrasando.
A Lei 2550, de 15 de dezembro de 2011, autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Analise as afirmativas abaixo. A EBSER terá sede fora em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências, filiais em outras unidades da federação. A gente viu isso, então tá correto. A EBSER terá seu capital social integralmente sobre a propriedade da União. Sim, a gente também viu isso. Ele não é órgão federal? Eu disse a vocês. As atividades de prestação de serviço de assistência à saúde de que trata o caput estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sim. É dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Vocês perceberam que eles pegaram tudo da lei, não mudaram nada, então todas as alternativas estão corretas, certo? 1, 2, 3 e 4, que só são isso, estão corretas. Então, seria a letra A. Vamos ver se está correto? Letra A, gente. Vamos para outra questãozinha. Essa aqui é de técnico de enfermagem, da prova de 2023. De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, analisa as afirmativas abaixo de valores verdadeiros ou falsos. O prazo de duração deve ser indeterminado. Sim, eu não falei para vocês? Não tem tempo para acabar. O único prazo determinado é para quem entra por processo seletivo, que é contrato. Aí ele sim. Mas a EBSER em si, ela não tem prazo para acabar não, tá? Então é verdadeiro. Outra dica que eu quero dar para vocês, quando vocês identificarem uma alternativa correta, já vão eliminando as alternativas. Por exemplo, se a primeira está correta, a letra C diz que o primeiro está falso e a letra E diz que o primeiro está falso. O que você vai fazer? Corta. Corta e corta. Então, a gente só vai ter a letra A, a letra B e letra D, certo? No desenvolvimento de suas atividades de ensino, a EBSER observará as orientações da Política Nacional de Educação de responsabilidade do Ministério da Educação. Também está verdadeiro. Por quê? Ele falou aqui, ó, no desenvolvimento de suas atividades de ensino, certo? Então, Política Nacional de Educação. Então, se ele fala sobre educação, ele está falando de quê? Do Ministério da Educação. Se ele falasse da saúde, ele estaria falando do Ministério da Saúde. Então, isso aqui também é verdadeiro, tá bom? Então, se isso aqui é verdadeiro, eu já vou cortar o quê? A gente já vai conseguir identificar a resposta, talvez só com esse segundo. Primeiro tá verdadeiro, segundo tá verdadeiro. Letra A. Letra B diz que tá falso. Pronto, ou é letra A ou é letra D. Um desses dois. A gente já conseguiu eliminar mais uma questãozinha, tá? Ou é letra A ou letra D. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSER observará as orientações da Política Nacional de Previdência Social de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento. Vejam só. Aqui, vocês viram alguma coisa falando sobre o Ministério de Desenvolvimento na lei? Eu não vi. Então, ele falou aqui, ó, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde. Vamos para a questão de cima novamente. No desenvolvimento de suas atividades de ensino. Eu disse o que a vocês? Falou de ensino é Ministério da Educação. Falou de saúde é Ministério da Saúde. Então, essa alternativa aqui estaria falsa por esse motivo. Não tem essa parte aqui de Ministério do Desenvolvimento lá na lei. E falou de saúde é o Ministério da Saúde. Então, a alternativa é verdadeiro, verdadeiro e falso. E onde é que a gente encontra isso? Na letra D. Verdadeiro, verdadeiro e falso. E eu botei uma dica aqui, ó. Quando falar de saúde, lembre-se do Ministério da Saúde. E quando falar de educação, lembre-se do Ministério da Educação. E é isso, gente. Finalizamos a nossa Lei 2550 da EBSER. Coloquei aqui a referência de onde a gente pegou todo o material, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que, é que você achou, o que, é que vocês podem melhorar e quais são os assuntos que vocês querem ver aqui no canal. Beijo!